Damos início ao seminário Gerencialismo e Metas na Receita Federal do Brasil, organizado pela Delegacia Sindical Campinas Jundiaí, do Sindifisco Nacional, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. O objetivo do evento é promover a divulgação de temas de interesse da categoria dos auditores fiscais e promover sua politização, conforme previsto no Estatuto do Sindifisco Nacional. Para compor a mesa, eu queria convidar o presidente da DS Campinas Jundiaí, auditor fiscal Bruno da Rocha Osório, que fará a abertura. Boa tarde. Sejam muito bem-vindas as senhoras auditoras fiscais, senhores auditores fiscais. Com grande satisfação que Campinas recebe todos vocês. O tema, antes do tema, gostaria de agradecer à diretoria da DS Campinas, que teve a ideia de promover esse evento. Gostaria de agradecer aos professores que aceitaram o convite para palestrar. Agradecer os funcionários da Delegacia Sindical que viabilizaram também a realização desse seminário e todos os presentes que vieram prestigiar as discussões, as exposições. O tema, gerencialismo e metas. A parte técnica eu vou deixar o pessoal. Eu gostaria, em relação a esses temas, contar duas histórias pessoais. Uma foi numa diligência a uma fábrica. Eu reparei um funcionário que pegava uma chapa de metal, era uma fábrica de geladeira aqui na região de Campinas, pegava uma chapa de metal, fazia uns movimentos, aplicava algumas peças nessa chapa de metal e empilhava a chapa de metal do lado. Naquele momento me caiu a ficha, o entendimento, a constatação de que talvez naquele tipo de trabalho pudesse ser estipulada uma meta, né? Porque é um trabalho mecânico, repetitivo. O funcionário, ele controlava totalmente a entrada, o insumo do processo de trabalho dele, que era totalmente regular, as chapas eram idênticas e estava tudo sob o controle dele. Diferentemente do nosso trabalho. No nosso trabalho, a gente não tem todos os aspectos sob o nosso controle. E daí eu pensei, é uma grande injustiça, tanto com o auditor, quanto para aqueles trabalhadores que exercem uma atividade cujo resultado não está totalmente na mão deles. É um caso de injustiça. Imagina que o gerente de banco tem uma meta de vendas de título de capitalização, etc. Para a realização de um contrato de compra e venda, é necessário a manifestação de vontade de duas pessoas. No caso dos auditores, como é que poderia haver uma meta de valor de lançamento? O valor do lançamento não depende só do nosso trabalho, depende do volume econômico, do volume de comércio da empresa. Então, como é que poderia haver uma meta nesse sentido? Então, particularmente, encaro isso como uma injustiça natural contra os auditores e contra todos aqueles trabalhadores que têm metas, mas o resultado do trabalho deles não estão sob o total controle deles. Uma outra historinha foi quando eu trabalhava na fiscalização. Eu estava com uma fiscalização grande, complexa, uma multinacional, com várias filiais pelo Brasil todo. E um dia de contabilidade eram milhares de linhas.
os nossos sistemas não davam conta direito de processar tanta informação. Um dia de extrato bancário eram milhares de linhas. E havia uma pressão na unidade para que o trabalho fosse feito rapidamente. E que, se não saísse perfeito, não haveria problema, que baixassem diligência depois para completar alguma coisa. Porque o importante era encerrar aquilo ali para contar para a meta. Isso aconteceu numa época em que nós ainda estamos vivendo, em que a meta não vincula, não determina a remuneração. Se nós passamos por isso numa época em que a remuneração está isenta do cumprimento de meta, imagina a pressão que a gente não vai sofrer caso a nossa remuneração esteja vinculada à meta. Bem, são duas historinhas para a gente colocar aqui para reflexão, para pensar as consequências de uma coisa ou de outra. Vamos, então, agora ouvir os professores palestrantes. Muito obrigado. Está iniciado o seminário. Obrigado, Bruno. Peço que você continue na mesa para coordenar o próximo painel. Dando continuidade, convido para compor a mesa do painel A Crise Brasileira, Perspectivas e Desafios para o Auditor Fiscal, o professor Dr. Denis Marati Jimenez, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp, com doutorado em Desenvolvimento Econômico e mestrado em Economia Social do Trabalho. Atualmente é diretor do Centro de Estudos Sociais e da Economia do Trabalho, CESIT, do Instituto de Economia da Unicamp, e atua nas áreas de Desenvolvimento Econômico, Economia Brasileira, História Econômica, Mercado de Trabalho e Estrutura Social. Convido também o professor Dr. José Roberto Cabreira, que é mestre e doutor em Ciência Política pela Unicamp, professor da ESANC, da Unip Campinas e diretor do Sindicato dos Professores de Campinas e Região. Quero passar a palavra ao professor Denis. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a coordenação do evento, na figura do presidente, que aqui nos acompanha na mesa, pelo convite, não é, que nós prontamente aceitamos lá no Instituto de Economia. Não é? Nós temos o prazer de ter alguns auditores como alunos lá no Instituto de Economia, e é uma satisfação, como eu disse, grande estar aqui, né? Então agradeço profundamente o convite. Eu comentei com os alunos que estão presentes aqui que, de fato, a primeira conversa sobre essa mesa nos colocou, de alguma maneira, eu e o professor Cabreira, numa situação bastante difícil. Falar sobre conjuntura no Brasil, no momento, hoje, não é nem no momento presente, é no hoje. Não é? Então, realmente, isso nos coloca numa situação bastante delicada, porque qualquer coisa, qualquer análise está sujeita a ser desmontada daqui a 40 minutos, né? Então, evidentemente, nós vamos fazer aqui, eu vou fazer, de alguma maneira, um esforço de reflexão que eu avalio mais adequado ao momento, que é, de alguma maneira, convidá-los a nos afastarmos um pouco da conjuntura imediata
não é? E procurar de alguma forma tratar a crise atual em seus aspectos, digamos, mais estruturais, não é? E que dessa forma esse tratamento possa de alguma maneira nos ajudar a compreender os impasses que nós vivemos no país hoje, não é? Evidentemente não tenho a pretensão de fazer essa análise no campo da política, vou me restringir, na medida do possível, a certa dimensão econômica dos impasses que nós vivemos hoje. Se nós olharmos e procurarmos ter esse distanciamento da crise atual, que eu avalio necessário para a compreensão dela, nós temos que fazer a seguinte análise. O Brasil, entre 1980 até 2003, viveu mais de 2 décadas de estagnação econômica, né? Depois dos 50 anos de industrialização, de 1930 a 1980, onde a economia brasileira foi a mais dinâmica do mundo, né? Se nós pegarmos as taxas médias de crescimento da economia brasileira, vamos pegar, né, quando os dados são mais confiáveis. De 1950 a 1980, a economia brasileira cresceu uma taxa média de 7% ao ano. Média durante esses 30 anos. 7% ao ano. Depois desse período, onde nós transformamos o país, que era um cafezal, na 8ª economia do mundo, o que é um feito extraordinário. Foi possível, né? Mediante os esforços, digamos, da nação em torno do governo Getúlio Vargas, do governo Juscelino, e mesmo ao longo do período militar, com suas especificidades, depois de 64, evidentemente, nós conseguimos transformar uma economia agrária, primária exportadora, numa sociedade urbana industrial de respeito, de peso, não é? Então nós chegamos a 1980, depois de um período tão acelerado de crescimento e de transformação estrutural da sociedade brasileira, chegamos em 1980 como a 8ª economia do mundo. Isso significa, se nós olhássemos a economia brasileira ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, nós produzíamos praticamente tudo que os países desenvolvidos produziam. Química, metalmecânica, eletricidade, né? Capazes de construirmos um grande parque produtor de energia, né? Em todos os ramos, que são os ramos centrais da segunda revolução industrial, nós conseguimos copiar. Petróleo, né? É um feito extraordinário. Todavia, a partir de 1980, o país parou, né? Parou em meio à crise da dívida externa nos anos 80 e depois num desastroso projeto de inserção, digamos, no movimento de globalização nos anos 90, não é? Foram 20 anos, mais de 20 anos de relativa estagnação da economia. Quando eu falo estagnação, se nós olharmos os números, né? Então, de 30 a 80, de 50 a 80, o Brasil cresceu a 7% ao ano em média. Na década perdida dos anos 80, a economia passou a crescer 2,8 em média, então veio de 7 para 2,8 na chamada década perdida, somente superada pela década de 90, onde a economia brasileira cresceu em média 1,5% ao ano, superando de longe a estagnação da década perdida. Portanto, nós entramos no novo século, no novo milênio, com uma economia parada há 20 anos. Se nós olharmos o comportamento da renda per capita, que é uma sinalização importante disso, essa estagnação fica clara. Uma estagnação que trouxe regressão da estrutura produtiva, colapso das finanças públicas, regressão do mercado de trabalho e brutal desestruturação já ainda da precária base da política social estruturada.
Portanto, é assim que nós começamos os anos 2000. Né? 20 anos de estagnação econômica e regressão social. Os desafios eram enormes. E, de fato, se nós olharmos o período 2003, 2004, até 2012, o país voltou a crescer. A taxa de crescimento não foi extraordinária como no passado, mas uma taxa de crescimento média aproximada, depende do ano que você pega, mas a partir de 2004, uma taxa de crescimento próxima a 4% ao ano, em média. Esse crescimento foi importante porque ele foi revertendo, de alguma maneira, vários sinais que a estagnação do período anterior provocou. Voltamos a ter um mercado de trabalho dinâmico. Foi possível, de alguma maneira, criar condições favoráveis à recomposição das finanças públicas, pelo crescimento da arrecadação, particularmente, não é? E, de alguma maneira, dar alguma orientação ao nosso desenvolvimento. A razão da retomada sempre causa controvérsia, mas em economia, como em política, como na vida, nós temos que olhar, né, e tentar de alguma maneira dimensionar o que é virtude daquilo que é fortuna, não é? De qualquer maneira, a partir de 2003, o Brasil foi fortemente beneficiado por um ciclo externo de commodities que puxou o nosso crescimento econômico num primeiro momento, retirando um entrave a ele que vinha nos acompanhando, que era o estrangulamento das nossas contas externas. Isso é fortuna, não é virtude, não é? Nós fomos puxados por esse cenário externo favorável, que particularmente para nós resumirmos o assunto, é a entrada dos chineses no mercado internacional, consumindo brutalmente os produtos que nós produzimos. Fundamentalmente a pauta de produtos primários. Isso nos favoreceu muito a partir de 2003. Certo? Todavia, a partir desse ciclo externo que nos puxou, foi possível articular internamente um ciclo de crescimento também, com grande apoio no mercado interno. Não é? Então, se a retomada começa de fora para dentro, foi possível articular internamente um ciclo de crescimento apoiado no mercado interno, que de alguma maneira foi ficando mais claro a partir de particularmente a partir de 2006, 2007, não é? E que vai nos ajudar sobremaneira a enfrentar os efeitos da crise internacional em 2008. Não é? Que em larga medida nós enfrentamos acentuando as características de um ciclo de crescimento apoiado na expansão do mercado interno, particularmente na expansão do consumo de bens duráveis, casa, carro, eletrodoméstico, incorporando setores da vida nacional que evidentemente não faziam parte dos circuitos de renda do consumo desses bens. Não é? Isso foi possível. Então, a articulação de um ciclo externo com um ciclo interno, fortemente apoiado no consumo de bens duráveis, e essa expansão do consumo de bens duráveis, amplamente apoiado no dinamismo do mercado de trabalho, no crescimento do emprego, no crescimento da renda, na expansão do crédito ao consumo e também na expansão das políticas sociais. Esse conjunto. Portanto, eu estou querendo chamar a atenção de vocês que, com um certo distanciamento, nós vivemos dois ciclos, um externo e um interno, que favoreceu a retomada do crescimento entre 2004 até 2012. Portanto, esse ciclo, se nós olharmos, digamos, pelo calendário político nacional, pegou os 2 mandatos do presidente Lula e uma parte do primeiro mandato da presidente Dilma. Muito bem. Todavia, o que nós fomos assistindo a partir de 2011
não é? Já no primeiro ano, se vocês lembrarem bem, a economia brasileira cresce 7,5% em 2010 e começa a desacelerar a partir de 2011. Havia muita discussão sobre o caráter conjuntural da desaceleração. E nós, no Instituto de Economia, já há algum tempo apontávamos que não se tratava simplesmente de uma desaceleração conjuntural, mas de desafios estruturais que estavam sendo explicitados em meio ao processo de desaceleração. Particularmente da necessidade de nós articularmos o crescimento da economia com uma crescente participação dos investimentos em relação à participação do consumo, não é? Dos investimentos. A desaceleração vai ficando clara, eu vou mostrar os dados já para vocês, e que de alguma maneira apontavam no sentido da crescente dificuldade de você manter o ritmo de crescimento apoiado num ciclo de consumo de duráveis. Isso por um motivo muito simples. Toda a teoria econômica mostra, não é, que o ciclo de crescimento apoiado no consumo de duráveis tem fôlego curto. Ele, na realidade, tende à desaceleração na medida em que a força dinamizadora do consumo das famílias desse tipo de bem vai desacelerando. E você começa a crescer progressivamente na margem em taxas decrescentes. Portanto, quando nós chegamos ali em 2011 e 2012, era um imperativo a articulação do crescimento com maior participação dos investimentos. E num país como o nosso, de forma direta, para nós também tomarmos um certo atalho, com forte participação do investimento em infraestrutura, que era um gargalo evidente, não é? Que saltava aos olhos de todos nós. O país volta a crescer, imediatamente começou a faltar portos, aeroportos, estradas, não é? Que não aparecia tanto no período anterior. Você fica 20 anos parado, com o país parado, esses problemas não aparecem. Tá certo? Se vocês olharem, o último grande, digamos, pacote de investimento em infraestrutura no Brasil foi o segundo PND no governo Geisel. Nos anos 80 nós não tivemos nada, nos anos 90 menos ainda. E, portanto, não só o país ficou parado, como os investimentos pesados em infraestrutura paralisados ao longo de 20 anos. Sem o país crescer, não falta estrada. Você vai tocando. Sem o país crescer, os portos, você vai adaptando, fazendo algum ajuste e tal. Agora, você coloca o país vai crescer a partir de 2004, esses problemas vão se exacerbando. E, portanto, não só pela retomada, pela necessidade de articulação da retomada dos investimentos em 2011, era importante articular os investimentos em infraestrutura, como, de fato, a carência de infraestrutura era gritante, em todos os sentidos. É nesse sentido que nós assistimos ali em 2012 uma tentativa do governo brasileiro em articular de alguma maneira esses investimentos em infraestrutura. A primeira providência da política econômica foi para fazer isso, fazer uma alteração da política econômica, particularmente da política monetária no que diz respeito aos juros. Se vocês lembrarem bem, o Banco Central começa a baixar a taxa de juros, chegando até a taxa Selic, a taxa básica, a 7,5% ao ano, com uma inflação em torno de 6,2%, portanto uma taxa real de juros, que é a diferença entre a inflação e a taxa nominal, bastante baixa, digamos, para os padrões brasileiros. Não para os padrões internacionais, mas para os padrões brasileiros, uma taxa próxima, taxa de juro real, em torno de 1% ao ano. Isso por que foi feito? Exatamente para, no fundo, estimular que uma parte desses recursos aplicados no mercado financeiro pudessem se desdobrar para os investimentos em infraestrutura. Muito bem, isso foi um lado da política econômica. Do outro,
houve um esforço também significativo do governo em relação a articular os investimentos em infraestrutura, com parcerias público-privada, com os investimentos em aeroportos, concessões públicas e tudo mais. Se nós olharmos concretamente, a despeito de alguns avanços em investimentos, particularmente em aeroportos, em larga medida, a programação dos investimentos que foram previstos não aconteceu. Imediatamente a pressão pela subida de juros aumenta, porque uma coisa é você abaixar os juros de um lado e oferecer alguma alternativa do outro ao investimento privado. Ao não conseguir oferecer essas alternativas, por vários motivos, nós podemos depois conversar sobre isso, a pressão sobre a política econômica volta com muita força, o governo volta a subir a taxa de juros e tenta uma estratégia para manter o crescimento, tentando de alguma maneira esticar o ciclo de consumo, particularmente com a manutenção da oferta de crédito ao consumo e também com um programa bastante robusto de isenções fiscais. Não é isso? Desoneração fiscal. O que foi ficando claro é que era uma estratégia que enfrentava muita dificuldade por fatores, inclusive, cíclicos, não é? De você tentar esticar o crescimento tentando esticar um ciclo de consumo de duráveis. Isso não dava dinamismo à economia. E a desaceleração que começou em 2011 foi se agravando, não é? E ao longo de todo o primeiro mandato da presidente Dilma foi ficando claro que não se tratava simplesmente de um problema conjuntural, mas das enormes dificuldades de nós articularmos um padrão de crescimento da economia que pudesse ultrapassar o momento anterior. E, portanto, inclusive, enfrentar problemas estruturais da nossa economia, em termos do financiamento e da própria capacidade do Estado em fazer os projetos voltados à efetivação dos investimentos. Não é? Também isso é um outro aspecto importante. Você fica 20 anos sem crescer, quando quer fazer investimentos em infraestrutura é muito difícil, porque uma parte, inclusive, do know-how que você tinha montado lá atrás desapareceu. Não é? Você fica 20 anos parado. Nós chegamos ao final de 2014, ou se quiserem, o segundo semestre de 2014, em meio às eleições e muita tensão no país, claramente com a economia em desaceleração. As eleições ocorreram e, de alguma maneira, na saída das eleições, o diagnóstico que prevaleceu, inclusive, na candidata vitoriosa à reeleição, não é? Era um diagnóstico que trazia para o centro da questão o problema fiscal. Não é? Se nós olharmos na saída da eleição, isso ficou muito quente, né? Muito acentuado esse debate em torno do problema fiscal na eleição, mas na saída isso realmente veio para o centro, digamos, do debate público. Qual era o diagnóstico? Antes de tudo, o problema do crescimento está associado a um problema de financiamento do setor público e a um problema fiscal, de desequilíbrio das contas públicas. Não é? Esse é o diagnóstico. E foi com esse diagnóstico, evidentemente, do nosso ponto de vista, equivocado por conta de todos os motivos que eu disse a vocês antes, nós caminhamos com a política econômica no primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma. O quê? Qual era o lema? Corte de gasto público, ajuste fiscal e um ajustamento que pudesse produzir a confiança necessária para a retomada do crescimento. O que nós podemos dizer em relação a isso? De fato, o equívoco em relação ao problema fiscal é evidente, porque nós não tínhamos,
no final de 2014, um desequilíbrio fiscal que pudesse apontar para um descalabro ou para uma desorganização maior das finanças públicas. Em hipótese alguma. Basta olhar os dados. Não havia isso. Tá claro? O que nós tínhamos? Claramente, um movimento de deterioração das contas públicas, sem dúvida, muito puxado pelos efeitos da recessão ou da desaceleração. Se você olhar a trajetória da arrecadação, ela vai caindo num ritmo acelerado com efeito derivado da própria desaceleração da economia. Então, não é compatível, olhando os dados, que a deterioração fiscal foi determinada pela explosão do gasto público, mas muito mais determinado pela deterioração das receitas. Não é? Se nós olharmos desse ponto de vista, portanto, não só não havia naquele momento uma desorganização fiscal maior, como também não havia uma trajetória explosiva da política fiscal que pudesse colocar a política fiscal como centro do problema no que diz respeito à desaceleração. Eu estou dizendo, o presidente Dilma viveu a reversão de 2 ciclos a partir de 2011. Ela levou uma reversão de um ciclo externo das commodities, basta olhar o preço do petróleo onde estava para onde está, basta olhar o preço do minério de ferro onde estava para onde está, e grande parte dos produtos que nós exportamos. Então nós vivemos a reversão de um ciclo externo que é importante e o fim de um ciclo de consumo de duráveis. Também o esgotamento de um ciclo interno. Reversão de 2 ciclos que foram decisivos no crescimento anterior. De fato, com as dificuldades crescentes já no primeiro mandato, o governo não foi capaz de retomar o crescimento, de relançar a economia. Agora, isso não traria à cena a centralidade da questão fiscal como a razão do baixo crescimento. A situação fiscal que vinha piorando lentamente é uma situação fiscal que não era a causa da desaceleração, mas muito mais o resultado da desaceleração. E aqui a ordem dos produtos, a ordem dos fatores altera o produto. Muito bem. Partiu-se para uma estratégia no primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma de buscar o ajuste fiscal. E eu digo aos senhores que, sem nenhum digamos, nós sermos mais, para que eu seja o mais claro possível com vocês, não há no pensamento econômico, digamos, convencional, alguém que olhe possibilidades concretas de se fazer ajuste fiscal num cenário de retração da economia. O que significa isso? Conseguir melhorar as contas públicas num processo de desaceleração da economia. Por quê? Por um motivo muito simples. Qualquer tipo de ajuste num cenário de retração, de recessão, significa dizer que permanentemente, quanto mais você corta, mais você vai ter que cortar. Na medida em que o gasto do governo, que é gasto de um lado, é renda da sociedade. Então, ao cortar o gasto público, o governo está cortando a renda da sociedade. Portanto, a própria base de arrecadação do Estado. Tá certo? Portanto, não é? Nós temos, inclusive, não só digamos, em manuais de macroeconomia, em bons manuais de macroeconomia, não se faz ajuste fiscal com a economia em queda. Você só acentua a queda. Não consegue fazer outra coisa. Tá certo? Porque as empresas estão cortando gasto. Evidente, a economia está caindo, o empresário está retraindo os investimentos. As famílias estão retraindo, já endividadas, e com a desaceleração, retraindo seus gastos. O governo vai fazer a mesma coisa? Foi o que ele fez. Portanto, reduzindo e atuando de forma procíclica a desaceleração. Então, aquilo que não era uma recessão no final de 2014, a economia estava ali, ela vinha desacelerando por fatores estruturais, que eu chamei a atenção de vocês,
Ela vinha desacelerando. Muito bem. Você terminou 2014 com a economia praticamente a zero. O que você conseguiu fazer com a estratégia adotada de buscar um ajuste fiscal a qualquer custo? De um lado, jogar a economia a -4, e do outro, criar uma crise fiscal que não existia. Porque se vocês olharem o desempenho, os números fiscais, a queda de 4% do PIB provocou um desastre do ponto de vista da arrecadação do Estado. E aí, mesmo que os gastos não cresçam, que você contenha o ritmo de crescimento dos gastos, há uma radical deterioração da situação fiscal. Portanto, o que você buscou fazer como ajuste fiscal provocou um desajuste fiscal maior ainda. Que é o que eu estou dizendo que qualquer bom manual de macroeconomia nos ensina. Não faça isso no meio da desaceleração. Só vai piorar a situação. Certo? Em outras palavras, a política, como eu disse, de ajuste virou uma política de desajuste fiscal. E nós fomos para um déficit nominal